Olá pessoal, tudo bem com vocês? A leitura de hoje ela vai ser uma leitura de escolhas, né? Hoje a gente não tá acompanhado da Gabi, estou somente eu, então vai ser uma leitura a duas mãos. Aqui eu trago para vocês três opções. A opção de número 1 é esse quartzo rosa com essa estruturinha. A opção de número 2 é a moeda de sim ou não. E a opção de número 3 é o pêndulo de quartzo rosa. O porquê eu escolhi esses objetos eu não sei. Pause o vídeo, escolha. E aqui vai ser uma leitura com relação ao que a espiritualidade tem para falar para vocês. Foi isso que eu intuí hoje. Então vamos começar com a opção de número 1. Colocar os outros objetos ali. Então, para quem escolheu a opção de número 1. Hoje eu vou abrir com o Keeper. Esse Keeper é do Alexander Musruk. E ele não é o Keeper original, para aqueles que são estudiosos de Keeper, mas eu gosto bastante dele. Ele tem um design bem interessante. Eu vou adicionar esse vídeo também para os estudos de Keeper, então para você que gosta de oráculos, eu vou tentar ser mais didática durante a minha leitura, também para você acompanhar aí como é que eu faço essas leituras além da intuição. Então a gente pede permissão aos mentores espirituais, às pessoas que se conectaram com a opção de número 1. Lembrando que eu estou escolhendo a energia da carta da personagem feminina, mas se você é um homem, não tem problema, aqui é só questão de escolha da questão do personagem principal. Isso não é problemático. E a gente quer saber a energia. O que está rodeando essa pessoa neste momento? Aqui eu farei um perfil psicológico e eu quero que a espiritualidade, por favor, nos mostre o que está rodeando energeticamente essas pessoas, que é importante para o momento de ser sabido. Carta da casa, carta do presente, carta da moça rica, carta das expectativas, carta dos pensamentos, carta da boa mulher ou da boa senhora, a carta da jornada e a carta da carta. Bom, nessa leitura a gente tem uma estrutura onde o personagem principal está no centro e ao redor temos posições. Atrás são coisas escondidas ou coisas que não são reveladas para as pessoas ao seu redor. Talvez está até no seu subconsciente, você não está revelando nem mesmo para você mesma. Aqui é o que está consciente, né? E os seus sentimentos internos, e a parte externa aqui é o que está sendo mostrado para as pessoas ou que vem num futuro próximo. Na leitura acima, né, de pensamentos do subconsciente, pensamentos conscientes e futuros desejos, né, eu vejo que há uma procura incessante aqui, né, um desejo inquietante na sua mente de estabilidade, né, estabilidade, a carta da casa está falando de estabilidade. Pode ser material, pode ser de ter uma família, pode ser de construir coisas duradouras, né? Existe aí uma preocupação, não no sentido nocivo, mas uma preocupação de ter raízes, ter estabilidade, ter ordem na vida. E entendo que vocês estão procurando, talvez por ajuda de alguém, de uma mentora, de um parente, um familiar mais sábio, de algum chefe, de alguém que possa instruir vocês a isso, ou vocês estão focando mesmo em crescer, em ser alguém de respeito. Na parte do que você quer e do que você mostra, né, vejo que você está cheio de expectativas com relação ao futuro. Me parece uma pessoa que deseja, né, que a vida te presenteie.
A questão aqui é que essa carta do presente, ela pode estar dizendo também que você, com tanta expectativa que tem, você tenta focar no que é positivo. Mas como a energia aqui não está me mostrando movimento de ações, né, vindos, né, do passado ou planejamentos muito organizados, pode ser que tem que tomar cuidado com uma energia de positividade tóxica. Sabe aquela positividade? Ai, vai dar tudo certo no final, ai, vai dar tudo certo no final. Mas eu não mudo nada, dentro da minha rotina para que dê tudo certo no final. Então, existe aqui uma positividade, o que é bacana, né? Mas tem que olhar para este lado. Será que eu tô sendo só positivo porque eu tô querendo me enganar ou eu tô sendo positivo realmente porque eu quero atrair coisas boas e tô combinando isso com ações? A carta positiva aqui, ela sai como problema. Então, pode ser que você esteja enfrentando problemas materiais, não materiais, mas no sentido burocrático, né, das questões, você tem algum impedimento legal de algo, ou você recebeu alguma notícia que não te agradou muito, que está te preocupando. Pode ser uma carta também que está exigindo de você alguma ação e não necessariamente era do jeito que você gostaria. A carta da moça rica fala que você pode, seja homem ou mulher, pode estar representando alguém que é muito idealizado, que acredita que mereça coisas boas, né? Você é uma pessoa que tem noção do seu valor. Porém, essa carta, quando ela vem nessa estrutura aqui, ela pode estar indicando muitas vezes que você é uma pessoa que muitas vezes vai querer as coisas do seu jeito e não tem outro jeito de você se agradar. Então, tudo que sai fora do seu controle ou não sai do jeito que você quer, você não vai ficar satisfeito, porque você acredita que as coisas precisam ser do seu jeito, mesmo que isso não seja uma sensação consciente, tá? A carta da jornada aqui, ela tá falando que haverá algum movimento da sua parte em busca de algo melhor. Então, veio aqui um puxão de orelha, né? Não adianta estar aberto pro positivo sem fazer algo positivo, né? Pra ir atrás. E eu entendi que vai ter algum movimento da sua parte. A carta da jornada, ela pode tanto falar de jornadas físicas, né, mudança de cidade, viagens, ou pode ser também um processo onde você vai passar por experiências novas para que você busque aquilo que você estava desejando aí no seu coração. Só que você precisa alinhar isso com realmente aquilo que está dentro do mundo real, né? Porque existe possibilidades, né, de você alcançar coisas maiores, mas às vezes, como vem muitas cartas de expectativas, de pensamentos, e a carta da moça rica me dá uma pitada às vezes de falta de senso de realidade, tá? Então, existe um movimento da sua parte acontecendo, a espiritualidade, ela tá alertando que você tá tendo uma atitude positiva, né, com relação ao futuro, mas que talvez você precise realmente rever as suas expectativas, que elas podem estar um pouco desalinhadas. A palavra que tá vindo pra mim, gente, eu não vou passar a mão na cabecinha, né? Tá vindo a palavra de expectativas egoístas, né? Cuidado com expectativas egoístas ou expectativas naquela que a gente se acha sempre vítima do mundo. Ai, como eu sou coitado, ai, eu merecia mais. Sim, você merecia mais, mas muitas vezes as condições mundiais não permitem, né? E a gente tem que estar em procura daquilo que realmente faz sentido. Não faz sentido você ficar esperando que a sua vida comece até que tal coisa aconteça, quando a vida já está acontecendo. É uma palavra, é uma frase que puxa a orelha, né? Porque às vezes a gente fica sempre esperando que aquele emprego aconteça, aquele relacionamento aconteça, que aquela promoção chegue até mim, aquela oportunidade chegue até mim para eu começar a ser feliz. Ou pelo menos para eu começar a ser grato. Aqui é um puxão de orelha mesmo. Você pode estar tendo um comportamento de menino ou menina mimada. Tá, vamos pedir mais esclarecimento para a espiritualidade com o tarô. Porque até aqui eu vi bastante puxão de orelha, mas eu quero mais direcionamento. Todo mundo tem o que melhorar, mas direcionamento para o grupo de número 1. 9 de ouros. A carta. Essa carta é uma carta especial desse baralho. É a carta do não. A
carta do Rei de Espadas. Quero mais uma. A Rainha de Ouros. Tá. Bom, gente, existe aqui uma necessidade de você dizer não a certos luxos ou prazeres da vida para que depois você consiga alinhar o seu caminho com conquistas reais, verdadeiras. Às vezes a gente tem aquela postura de eu mereço, eu vou me permitir fazer tal coisa, mesmo quando eu não tenho condição. O 9 de ouros, ele fala dessa abundância, ele fala muito dessa busca por estabilidade, né? Mas talvez você vai ter que abrir mão dessas coisas, de algum tipo de conforto, dizer não para essas questões, para que você busque coisas mais sólidas e mais reais na sua vida. Uma necessidade de dizer não a prazeres imediatos para que você construa coisas mais profundas ou mais estáveis, para que você consiga aquela estrutura que você tanto sonha na sua vida, para que você consiga ser a dona ou dono dos seus caminhos. Mas há uma necessidade de dizer não para coisas imediatas ou confortos imediatos. A carta do cultivo, né, da cultivação, cultivar bons hábitos, cultivar bons caminhos, cultivar boas amizades, cultivar habilidades. Aqui é um momento de plantar, não é um momento de colher, viu, gente? O momento de colher virá. O que é espiritualidade? Tem mais vezes. Eu quero ler a mensagem para vocês. A carta do coelho ou da lebre. Bom, a mensagem de número 37 de Ganesha para vocês. Fala que você precisa curar a sua alma, ouvir coisas positivas para sua mente. Fala que você é uma pessoa muito espiritual, que a espiritualidade ela faz parte de quem você é e que você precisa buscar conexão com a música do universo, né? Para que você se conecte com o que realmente a sua alma está pedindo. Falou muito para você escutar músicas para curar a sua mente, seu corpo. E falou para você buscar estudos, né? Que conectem com o que você realmente acredita no campo espiritual, que você aprofunde os seus conhecimentos, que você saia do campo superficial e vá mais para o aprofundamento. Para alguns de vocês, aprender um instrumento musical pode ser também uma forma de se conectar com o divino, ou praticar, né? Se você já sabe como tocar, se você já toca. Entendi também que é uma necessidade de praticar habilidades, praticar hobbies que te conectem com coisas positivas no futuro. Mas não é numa sensação de tornar o hobby uma profissão, mas é no sentido de que você carregue a sua bateria para que você tome decisões importantes. Falou muito de você ouvir a espiritualidade através da música, de você ouvir a espiritualidade através de conectar com mantras, com palavras positivas, com afirmações melódicas. Então pode ser que você precise praticar um pouco mais o que está saindo da sua fala, né? Você precisa falar mais vezes para que isso entre no seu campo de atuação. Afirmações positivas, mantras, rezas, orações, para que você mude a sua energia, para que você alinhe a sua energia com aquilo que você deseja. Agora vamos ver o nosso pequeno rabbit, coelho. Vamos ver o coelho, o que ele traz para você. É o elemento. O que é o elemento? O elemento é o ar.
Na verdade, elemento terra. Nossa, saiu de foco, gente. Só um segundinho que eu vou acertar o foco. Acertado. Bom, essa carta, ela é um arquétipo, né? E como você pode ver, a energia é uma energia confusa, né? Os tons escuros e vermelhos, eles mostram a energia dessa carta. Ela fala de uma energia onde você pode estar com medo de situações ou medo de tudo. O coelho, ele é um animal assustado, né? E ele é um animal que está sempre agitado, correndo. E às vezes na hora do perigo ele congela, né? Então ele tá falando aqui para você que é importante você, né, observar as coisas ao seu redor, que você entenda que a vida é sagrada, né? Mas que ao mesmo tempo, quando a gente tem medo de tudo, tudo se torna nosso inimigo, né? E tem coisas que a gente não precisa temer porque é inevitável. O que a gente precisa fazer é buscar o balanço das nossas escolhas, que a gente se torne mais observador ao nosso redor e que a gente se permita o silêncio, né? Que a gente se permita observar, escutar, sentir antes de agir. O problema aqui é que talvez você tá numa energia frenética e agitada. E o que tá pedindo para que você use, né, dessa energia de alerta para que você dê foco para coisas que importam e não para coisas que você não tem controle. Então vamos lá, vamos resumir a energia que me sai neste momento. Inclusive eu achei interessante esse objeto, né, que foi escolhido por vocês e por mim também, né, porque eu coloquei ele na mesa. O quartzo rosa, ele pode ter representação do que é relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, mas ele tá de alguma forma encapsulado aqui, né? Ele tá com essa redoma. Talvez ele tá tentando se proteger, tá tentando proteger as emoções, controlar as emoções, né? Torná-las dentro de um padrão específico, mas ao mesmo tempo é uma estrutura que tem uma certa flexibilidade. Então eu entendo que vocês estão tentando encontrar modelar as ações de vocês para que vocês se sintam mais seguros, mas ainda vocês estão presos dentro de alguma dinâmica, dentro de algum padrão de pensamento, estão sentindo medo de tudo e todos, quando de fato vocês estão só hipersensíveis, quando vocês poderiam usar dessa hipersensibilidade para ajustar o foco de vocês. Vocês vão precisar fazer algumas renúncias, sejam de convivência, sejam de confortos que existem na vida de vocês, dizer não para algumas situações para que vocês consigam botar estrutura e conquistar coisas maiores nos caminhos de vocês. Mas existe uma positividade a caminho, tá? Uma carta para concluir, por favor. Grupo de número 1. E a carta de conclusão, a carta do 3 de espadas, né? Nem toda dor é eterna, gente. As dores, elas vêm e vão, elas trazem-nos crescimento. Talvez você esteja passando por um momento de autossacrifício e que você, de novo, né? Muita sensibilidade, mas nenhuma dor é eterna. Perdas e decepções trazem crescimento. E eu entendo que isso que está acontecendo com você, a espiritualidade está dizendo, você não está sozinho, eu estou com você. Isso faz parte. Não é o fim do mundo. Você vai dar conta de passar por isso. Se é um luto, se é uma perda, aqui fala que essa pessoa cumpriu a missão dela e que você não vai estar sozinho. Eu vejo você, na verdade, acompanhado de mentores fortes nos seus caminhos, tá? Essa energia me sai um pouco enigmática, tá, gente? Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é foca
Foca no que você pode fazer agora e o que você não pode fazer, você não pensa muito no momento. Deixa para gastar sua energia com aquilo que você pode agir ou botar em prática no momento. Tá bom? Essa é a mensagem para o grupo de número 1. Vamos continuar. Para quem escolheu a opção de número 2, a moeda do sim ou não. Vou deixar um sim aqui para vocês na mesa de vocês. A gente vai começar com a leitura do Keeper. A gente quer pedir para o universo, para a espiritualidade, para os mentores que acompanham o grupo de número 2, nos darem orientação para mostrar o que está rodeando o grupo de número 2 no momento, como que está a energia, como que tá as ações, qual que é o tópico do momento para o grupo de número 2, que precisa vir a nossa atenção com o uso da espiritualidade. A carta da sala de estar, a carta 12 da moça rica, a carta dos seus pensamentos, a carta dos desejos profundos, a carta do casamento, a carta do presente, a carta do encontro, a carta do longo caminho. Bom, gente, o Keeper, aqui ele faz um perfil psicológico, né? As energias dos pensamentos, o que você mostra e esconde, a energia das ações, né? Essa casa que mostra a casa do problema, o assunto que é o problema. Para mim tá vindo pessoas que estão tendo dificuldades com relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos. Talvez o problema é a espera, talvez o problema é essa jornada das suas experiências afetivas, que de alguma forma estão trazendo algum desconforto. Eu vejo que vocês são pessoas que talvez tenham idealizações muito profundas, como que é se relacionar, como você deveria se sentir em relacionamentos. Eu vejo que vocês estão abertos, né, a encontrar pessoas, conhecer pessoas, porém também existe uma postura de inocência ou idealização que pode atrair pessoas que querem tirar vantagem de vocês, tá? Vocês, por mais que vocês sejam pessoas fortes, lembrando que a carta do centro sendo uma mulher não importa. Aqui tá falando realmente só do personagem principal. Mas a carta da moça rica aqui na frente mostra pessoas que passam uma impressão de inocência, de ser bobinhos, ou talvez uma energia de alguém que quer muitas coisas do seu jeito e ao mesmo tempo que deseja ter um relacionamento, talvez você não tá conseguindo se conectar com as pessoas. A carta do presente, ela tá falando que você está sempre à espera de que o amor bata às suas portas. A carta da sala de estar fala que você está ao tempo todo, ou a energia principal de algum momento era uma conexão profunda com alguém, ter alguma intimidade. Existe aí um pano de fundo falando de relações estáveis, né? Mas eu não vejo que esse seja o seu foco no momento. Mas existe um sonho, um desejo inconsciente de ter essa relação profunda com alguém. Se você já está num relacionamento, talvez você desejasse que a sua relação fosse mais intensa, mais profunda, ou talvez você já não está vendo que a relação atual traga isso tudo para você que você desejaria. Então talvez você já começou a olhar em volta, comparar-se com outras pessoas, comparar-se com amigos que têm outros relacionamentos. Mas existe um campo aqui bem interessante, porque parece que você deseja muito relacionamento, parece que tá tudo girando em volta disso. Você quer muito uma conexão, mas tá difícil. Parece que você, a hora de escolher, a hora de viver aquilo, parece que tá bem diferente do idealizado. O que o tarô tem para trazer pra gente de aconselhamento pro grupo de número 2?
um 6 de paus, carta da vitória, um rei de paus, também tá falando de uma energia de paixão, tá? E a carta do pendurado. Entendo que a vida vai oferecer para vocês oportunidades, né, de vocês encontrarem pessoas que tenham desejos ou idealizações parecidas com vocês. Até mesmo fala da energia de um rei, né? O rei são pessoas mais experientes, mais maduras. Porém, existe uma necessidade de mudança de perspectiva. O pendurado, ele mostra justamente isso. Por mais que você idealize, queira, encontre pessoas que vão ter alguma energia parecida com a de vocês, vai ter que ter uma mudança de perspectiva do que um relacionamento sério é, do que é um comprometimento. Talvez vocês queiram se comprometer sem se comprometer. Não estou julgando ninguém, porque você pode ter uma experiência de vida que te trouxe esse tipo de medo, esses tipos de angústias, mas existe uma necessidade de mudança de perspectiva com relação a relacionamentos, para que você tenha um relacionamento que você precisa. A carta que Ganesha traz para você é a carta onde você precisa se render, se permitir. Então, talvez a mudança de perspectiva é que, apesar de você ter idealizações do que um relacionamento seja, que você esteja aberto a se relacionar, quando chega no vamos ver, você tá resistente, você vê defeito em tudo, você não se permite que as pessoas aconteçam, ou você quer forçar que situações aconteçam. Aqui tá pedindo que não é para você fazer isso. É o contrário, se renda, se permita, se abra, né? Permita que as experiências cheguem até você. E não que você force que as experiências aconteçam do jeito que você deseja. O arquétipo para vocês é o arquétipo da águia. E para vocês, a energia da águia, ela tem uma energia mista. Ela tanto traz o elemento ar, que fala muito da racionalidade, como a energia do fogo, né? Que é a energia de realização, do prazer, do acontecer. E o interessante dessa energia é que a águia, ela tá à procura, né? Ela consegue ver a sua presa ou aquilo que ela deseja à distância, né? E ela fala muito da transformação através do karma. Então, provavelmente você já viveu relacionamentos românticos muito karmáticos, ou seja, onde teve muito sofrimento, onde teve muito desbalanço. E agora é hora de você olhar para essas experiências como um aprendizado para que você permita que outras relações sejam atraídas por você sem que tenha esse mesmo padrão, né? Essa energia de tentar controlar tudo o tempo todo, porque a águia, ela traz essa energia de poder de controle, não tá com nada, tá, gente? Aqui tá falando que para buscar para buscar o balanço na sua vida, você tem que se permitir viver ou dar um passo para o desconhecido, que é muito parecido com a energia que Ganesha trouxe para vocês, do se render. Vocês podem, uma vez que vocês trabalham esse arquétipo de permitir que as coisas aconteçam, sem tentar controlar os caminhos e forçar que situações aconteçam, eu vejo que desafios positivos aparecem na vida de vocês para vocês mostrarem a si mesmas, né? Que às vezes uma nova experiência, uma postura diferente pode te trazer mais do que você imaginava. Às vezes daquilo que você tanto teme é justamente aquilo que você precisa. Então, meu povo, se realmente é relacionamentos românticos que vocês estão procurando aqui, esteja aberto ao novo. Isso não significa baixar o seu nível com relação à ética, né, das pessoas com quem você se envolve, mas sim se permitir que as coisas aconteçam sem forçar o caminho, tá? Se não tem nada a ver com relacionamento romântico, talvez aqui tá falando de conexões com as pessoas. Que você não force que as relações aconteçam da forma com que você deseja. Que você tente o tempo todo tirar dessas pessoas algo, algum comportamento, alguma ação que não é justamente o que tá na essência delas. Então é que para você se permitir viver as relações de forma leve, sem tanto controle, tá? Para que vocês tenham positividade, né, de viver as coisas. Me chamou a atenção essa coruja segurando os gravetos, né? Então é uma sensação de tentar controlar a todo custo, né? A gente vê também o rei de pau segurando um cajado
E eu vejo vocês, por conta dessa necessidade de controle, segurando as coisas de uma forma muito dificultosa. E tá na hora de mudar a perspectiva aqui de vocês, tá? Se permitam viver sem tentar controlar o resultado das coisas. Essa é a mensagem para o grupo de número 2. Agora a mensagem para o grupo de número 3, para quem escolheu o pêndulo de quartzo rosa. A gente vai começar fazendo o jogo com o Keeper. A carta central representa o personagem principal, seja você homem ou mulher. Eu, por intuição, estou escolhendo a carta de número 2, que representa as mulheres, mas neste jogo é você. Não importa o seu gênero. Não importa questões de sexualidade. A gente pede para os mentores espirituais, entidades do bem de luz, estarem conosco na leitura de hoje e trazerem a energia que circunda o grupo de número 3, a energia mais importante do momento. Carta do longo caminho, carta da moça rica, carta da jornada, carta dos seus pensamentos, carta da sala de estar, carta das expectativas, carta das bênçãos e a carta do militar. Bom, gente, eu entendi aqui, para essa leitura onde aqui são os pensamentos, aqui acabam sendo as coisas mais ocultas, até mesmo para você, aqui pensamentos e sentimentos conscientes, aqui o que está exposto, né? O que está como próximas ações também. Existe uma energia de busca por coisas mais significantes, né? A carta da sala de estar ali, os pensamentos escondidos, ela fala muito dessa questão de buscar o que te faz bem, o que tem significado para você de forma íntima. Fala de onde você se sente bem, né? Onde você se sente pertencente ou familiar com aquilo, ou protegido, né? Também. A carta do longo caminho diz que faz algum bom tempo, né, que você talvez esteja aí à procura desse ambiente seguro, que você tem bastante expectativas com relação à sua jornada, você acredita que você já fez muitas coisas nos seus caminhos e você está aberta a novas vivências, a novas situações, o que a vida pode te trazer. Entendi aqui pela carta dos pensamentos que existe aí um lado romântico ou romantizado da vida que talvez você não está dando muita atenção no momento, mas que existe dentro de você. Tanto é que na exposição a gente vê de novo a carta da moça rica aqui, e a moça rica ela fala muito de uma pessoa que tem uma ideia de idealização do que é a vida, dos prazeres que deveria viver, dos status que deveria colher, né, ou da... Aqui tá a palavra que tá vindo pra mim é a fama, né, o reconhecimento que você gostaria de ter. E eu entendo que você é uma pessoa muito positiva, né, apesar de você ter essa conexão muito intensa com a vaidade do carnal, você também é uma pessoa muito rica de palavras, você... Existe um lado, né, de quando as pessoas te olham, de talvez ver um lado, como é que se diz? A palavra que tá vindo é de superficialidade, mas quem te conhece mesmo, ou quem tem a oportunidade de te conhecer, acaba entendendo que existe mais do que isso, né? Você é uma pessoa que tem boas coisas para dar aos outros, né? Seja de conselho, seja sua troca energética. Existe aqui uma busca, né? Pelo novo, por uma jornada, por um novo caminho desconhecido. Eu vejo você, talvez, cidadão do mundo, desejando conhecer outras cidades, outros lugares, outros países. Porém, existe uma questão aqui nos seus caminhos que limita, talvez, você chegar aonde você gostaria, que é a disciplina, né? A carta do militar, ela fala de pessoas que talvez tenham dificuldade com a disciplina, com seguir as ordens, conseguir pessoas dizendo o que você tem que fazer.
E às vezes, na minha experiência, quando essa carta cai nessa energia aqui, não necessariamente essa situação do problema é de fato o seu inimigo. Às vezes é justamente para aquilo que você deveria olhar, porque é aquilo ali que está te cutucando, né? Essa necessidade da ordem, da constância, de botar as coisas em práticas com algum destemor aqui, com algum empenho, essa palavra empenho, é justamente o que está faltando para você conseguir chegar onde você quer, né? Buscar o que você quer. Além da carinha bonita, você tem muito mais o que oferecer. Você tem muito mais o que oferecer para o mundo e para você mesmo. Mas existe a necessidade de você buscar botar ordem nos seus projetos, nas suas ações. Tarô, por favor, me traga um aconselhamento para o grupo de número 3 com relação a essa situação apresentada. Deseja muitas coisas, mas tem problema com ordem, com constância. As de espadas. Carta do sucesso, 6 de paus. 5 de ouros. Quero mais uma. 3 de espadas. Bom, o que eles me dizem é o seguinte, né? Você tem planos ao longo do futuro, você tem muitas expectativas, você realmente pode alcançar muitas bênçãos nos seus caminhos, principalmente por conta das suas atitudes, mas você não conseguirá colher os louros sem muito esforço. Aqui a vida fala que nunca nada vai ser muito fácil para você, porque você veio com a necessidade, com a energia de espada na mão, energia de luta. Para você as coisas vêm na energia de luta e disciplina. Haverão vitórias, haverão derrotas, haverão remorsos, mas tudo isso, né, vai acontecer, ou você vai conseguir fazer o seu caminho se movimentar através dos seus esforços. Nada dá de graça para vocês aqui não, viu, grupinho número 3? Nada, absolutamente nada, porque vocês vieram com a energia de luta. Apesar de ter uma necessidade muito grande de reconhecimento vindo aqui, muitas das coisas que vocês farão na vida de vocês não vão ter reconhecimento que vocês desejariam. Vocês vão ter que fazer para que vocês consigam superar as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, as barreiras, os pesos, né? A sua carga emocional aqui é você que tem que carregar. Aqui eu não vejo facilidades nos seus caminhos, porque eu vejo uma necessidade de luta. Tá vindo pra mim aquela frase que eu, né, particularmente considero clichê, mas fala muito de que Deus não permite que você passe por batalhas sem que você tenha a capacidade de vencer, né? As lutas, as guerras que você vai enfrentar, você tem capacidade de vencer. Existe espiritualidade abrindo seus caminhos, existe a carta da sorte nos seus caminhos, mas existe necessidade de consistência, não pode desanimar a partir de cada pedregulho ou pedrada que você venha tomar, tá? Carta do Falcão para vocês. O que Ganesha tem a dizer para nós? Carta das prioridades. E o que a gente vê com essas duas energias, né? O Falcão, ele consegue ver coisas com precisão a muita distância. Dentro da mitologia é entendido o Falcão como sendo um mensageiro de Deus. Então aqui fala que você há de enfrentar dificuldades, mas essas dificuldades vão servir como, eu vou falar como alguns religiosos usam o termo, né? Um testemunho, né? Com relação à seus esforços, as coisas que você está fazendo. E por mais que você não receba o reconhecimento que você buscava, eu entendo que essa jornada, né, de chegar no ponto, né, de A a B, né, que você deseja, ele tá vindo porque você
vai ser merecedor. Eu entendo que você se esforça para chegar até lá, apesar disso ser uma coisa que é o maior problema para você. Existe algum nível seu aí que acreditaria que as coisas deveriam ser mais fáceis, desejaria mais justiça, que as coisas fossem mais igualitárias, mas a vida não é. As coisas são difíceis. Você vai ter que observar as suas prioridades na vida. Entendo que exigirá de você abrir mão de algumas vaidades, né? Mas você pode muito bem alcançar coisas muito grandes porque existe uma sensibilidade vinda da espiritualidade como um dom nos seus campos. E por mais difícil que a jornada está parecendo, por mais dificuldades que estão nos caminhos aqui no momento, elas fazem parte dessa grande jornada que você vai viver. Ganesha está trazendo a energia da prioridade para vocês. A mensagem de número 30 tá falando que o seu tempo precisa ser melhor distribuído aí dentro das coisas que você deseja. Lembrando que cada dia é uma bênção, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de estar vivo, né? Então a gente tem que se lembrar que a gente já de estar vivo todos os dias, cada dia, né, que passa é uma vitória. E, né, tempo não é uma coisa que a gente pode guardar num potinho para usar mais tarde, né? A gente tem que fazer bom uso dele a cada instante aqui, né? E em termos de prioridade, a gente precisa, né, focar o que a gente quer para o amanhã. Talvez você está gastando bastante energia com questões que são superficiais, quando de fato você deveria estar investindo em questões de espiritualidade, de carreira, de abrir os seus rumos aqui. Então vamos observar melhor aí onde você está gastando a sua energia, porque o puxão de orelha veio justamente com relação às suas prioridades, tá bom? Por mais que acho que ninguém se acha, né, uma pessoa supérflua, mas às vezes a gente está fazendo escolhas supérfluas, está gastando muito tempo com mídia social, está gastando muito tempo com lazeres que não vão trazer aprendizados. Então exige que, e mesmo que você não tenha nada disso, porque sua vida está do avesso, talvez você está numa energia envolta de preocupações com o futuro em vez de fazer uma coisinha por dia que aumente os tijolinhos aí dos seus campos. Mas entendi que você veio para resolver desses karmas aí dos seus caminhos e você vai contar com a espiritualidade para fazer isso. Mas você vai ter que botar a regra nos seus caminhos. Não vai ser uma coisa simplificada aqui não, tá? Mas você dá conta. Tenho fé. Eu também entendi essa mensagem como sendo de parte para mim também, né? Por mais que a gente se sinta abalado com as coisas que acontecem, a gente tem capacidade de dar a volta aqui, né? Contornar a situação e tirar o melhor dela. Tá bom? Essa é a minha mensagem para você. Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima.